O senhor já, Então, já avançou alguma coisa dessas aulas presenciais que teve? sim, nas aulas presenciais a gente vai passar agora para a sessão já 1.3. Então, é bom tu dar uma lida na sessão 1.1 e na sessão 1.2, para a gente poder ter, Eu poder, tava dando dei uma lida ainda, hoje eu tava estudando 1.1. isso. Aí eu vou explicar algumas coisas aqui da Uhum. 1.3, rapidamente, e aí na próxima aula tu já lê a 1.4, e para a gente poder dar continuidade. Mas à medida que tu for tendo algum tipo de dúvida, tu pode me procurar Hum. no WhatsApp, que aí eu te explico lá em mais detalhes. Deixa eu só verificar aqui. Beleza? Então, na última aula, o que a gente viu foi os parâmetros para a gente entender o processo em relação ao fator sucesso. Hum. A gente viu o que é um processo, o que é um projeto de sucesso e o que não é um projeto de sucesso. A gente viu as medidas específicas de sucesso, a gente viu o fator do tempo versus sucesso e a gente identificou que são falhas de projetos. Então, são coisas bastante simples de serem entendidas. Dá uma lida no livro, propriamente dito, que tu vais conseguir recapitular isso. Recapitular não, tu vai conseguir entender. Caso não consiga entender, tira tuas dúvidas comigo no WhatsApp. Tá. Então, é sempre importante a gente estar fazendo lá o pré-aula e o pós-aula dessas questões, tá? Sempre tem que estar entrando no Do livro, portal. né? Isso, sempre tem que estar entrando lá no portal. E lá no portal tem um pré-aula. Então tem que fazer aquela pré-aula ali, dar uma olhada, ver o que que é, que normalmente é uma web aula, e fazer os exercícios da pós-aula. Fora isso, a gente tem um livro que é bom sempre a gente estar dando uma lida. Nessa sessão eu pedi para vocês lerem na sessão anterior a 1.3, que é o que a gente vai dar agora, mas para a próxima sessão eu peço vocês que tu leia a sessão 1.4, beleza? Tá ok. Então, qual a expectativa de hoje? Hoje a gente vai entender um pouco mais sobre o universo da principal empresa de gerenciamento de projetos chamado PMO, desculpa, PMP. Então, essa empresa é uma das mais antigas, João Vitor, que nos auxilia a gerenciar os projetos de forma mais efetiva. Então, quando o mundo começou a pensar em projetos, ele começou a se parametrizar. A gente já viu nas sessões passadas um pouco da história sobre a criação dessa empresa, né? Uhum. Então, essa empresa, ela, primeiro, qual é o objetivo dela? É criar mecanismos para que as pessoas possam criar projetos mais eficientes dentro de um determinado padrão de qualidade. Então, ela pesquisa no mundo todo quais são as melhores práticas para poder gerenciar projetos, para poder criar projetos, planejar, acompanhar, executar projetos. Então, essa empresa, ela criou, baseado nessas pesquisas que são dinâmicas, um guia chamado PMBOK, né, que tá bem aqui Uhum. o guia, né? Então, esse guia, o PMBOK, ele nada mais, nada menos é do que instruções, parâmetros de padronização de criação de projetos. Não só criação, como gerenciamento de projetos também. Então, essa empresa, ela criou esse guia que tem vários elementos dentro dela, como organogramas, padrões, gráficos, Isso é tipo e uma plataforma? Não. não chega a ser uma plataforma, porque uma plataforma ela se limita a sistema. Ela é um guia Uhum. de orientação, de fato, como se fosse um livro mostrando como você deve agir para poder gerenciar o projeto. Uhum. Então, esse guia, ele é o que nos ajuda, as pessoas que desenvolvem projetos, a poder desenvolver projetos com um determinado padrão de qualidade. E qual é esse padrão de qualidade? O padrão de qualidade do PMBOK,
que é um instituto internacional de gerenciamento de projetos. A partir daí, quando você cria projetos e você adquire um autoconhecimento do PMBOK, você pode se certificar, ou seja, tirar uma certificação que vá fazer um diferencial no mercado, vai fazer um diferencial no mercado dos teus projetos. Então, quando a gente desenvolve um projeto e a gente segue todos esses padrões que está dentro do PMBOK, esses padrões, esses padrões fazem com que o nosso projeto tenha um padrão de qualidade em que a gente pode emitir para essa empresa, que é o nome da empresa, acabei não falando, é PMI, que é Uhum. Project Management Institute, ou seja, Instituto de Gerenciamento de Projetos. Ela que criou o PMBOK. Então, quando você cria, você estuda o PMBOK, você desenvolve projetos baseados nisso, você pode submeter o teu projeto para eles e dizer assim, esse aqui é o meu projeto. Verifique se ele está de acordo com o padrão de vocês. E aí eles vão dizer, está ou não está. Para eles dizerem que não, só que está ou que não está, você não paga nada. Mas para eles dizerem o que você precisa mudar, aí você precisa pagar. E aí eles ganham dinheiro com isso, ganham dinheiro com a venda, com o treinamento sobre isso e coisas do tipo. E a certificação, por exemplo, eu ser um profissional que tem um alto nível de conhecimento no desenvolvimento de projetos, certificada por uma das maiores instituições de projetos do mundo. Isso não é muito difícil de conseguir, porque existem vários níveis de certificação. Essa primeira certificação, as certificações a gente chama de, os profissionais que conseguem essa certificação, a gente chama de PMP, certo? Que é Personal Managing Project. Então, é o cara que consegue desenvolver projetos dentro desse padrão. Então, o PMI é o instituto, que é a empresa. Ela criou o PMBOK. O PMBOK tem todas as orientações de como desenvolver projetos de forma eficiente. Depois que você cria projetos de forma eficiente, você pode submeter seus projetos, para os seus projetos serem carimbados por eles e dizer, esse projeto eu certifico que ele é um projeto de alto padrão de qualidade, ou o PMI pode certificar você como profissional. Como? Por meio de testes. Eles vão fazer testes com você de conhecimento para saber se você tem conhecimento para receber uma certificação. Compreendido isso? Uhum. Então, Mas necessariamente todo projeto que uma pessoa faz, ele tem que certificar nessa empresa ou não? todo projeto. Assim Não, que não, uma. Não, né? não. Quando, por exemplo, se você passou nessa prova de certificação de projetos, você passou nessa prova. Então, você, tecnicamente, é uma pessoa que está apta a criar projetos de alto padrão de qualidade. Então, você pode vender isso. Você não precisa vender, o meu projeto tem que ser submetido? Não. Eu já sou uma Uhum. pessoa que tem o conhecimento suficiente para criar padrões, projetos dentro desse padrão, porque eu sou certificado. Entendeu? Entendi. Beleza. Continuando aqui, as boas práticas da gestão de projetos, né? Então, já na metade do século XIX, diversos estudos acerca de gerenciamento de projetos, ele não existia nenhuma padronização de linguagem, ou seja, os termos adequados, não existia um entendimento nos diversos tipos de materiais que tinha no mundo, eles versavam sobre gestão de projetos. O problema é que cada um falava de uma forma. Com o tempo, alguns institutos, como o PMI, ele começou a analisar as diversas formas que existiam no mundo e começou a colocar tudo isso em um guia, que aí surgiu o PMBOK. Isso que a gente viu aqui no slide passado é justamente a expectativa que a gente vai ver ao longo de todos esses slides que a gente vai ver hoje. Então, a partir do século XX, na metade do século XX,
as empresas começaram a despertar para a criação desses guias. Então, esses guias, eles têm, né, umas metodologias descritas neles que nos dá uma orientação para a gente poder começar um projeto, sempre levando em conta aquilo que as grandes empresas de projetos desenvolveram e como elas trabalharam. Então, eles mostram as melhores práticas para a gente, esses guias, para a gente poder também elevar, também desenvolver ou também elaborar projetos com alto padrão de qualidade. E aí esses projetos podem ser desenvolvidos por uma pessoa, por uma entidade, por um grupo, por uma empresa. E aí esses projetos, essa execução desses projetos de forma geral, ficou conhecido justamente como as boas práticas de gestão de projetos. Então, o que tem nos guias, como o PMBOK, são justamente essas boas práticas. E fora o PMI, a gente também tem os institutos, tem diversos outros institutos de gerenciamento de projetos. Temos o IPMA, que é o International Project Management Association, né, que ele é na Suíça. Olha quando que ele foi lançado, em 1965, então é um negócio bastante antigo. Lá para a Europa, o IPMA, ele é a grande referência, certo? Já o Prince 2, são as boas práticas de projetos, que está escrito nesse... As boas práticas de projetos que estão escritas no Prince 2, que é o Project in College Control Involvement, ou seja, projetos em ambientes controlados, eles começaram a surgir no Reino Unido em 89, no governo britânico. Então, a Suíça começou a desenvolver uma associação com seus próprios padrões. O governo britânico começou a desenvolver para eles um outro padrão de desenvolvimento de projetos. Por que tem tanta diferença? Porque existe a questão cultural, que influencia diretamente como as pessoas executam o projeto. O que elas determinam como o que é importante e o que é mais urgente dentro de um determinado projeto. E aí, para o resto do mundo, ficou o PMI, que ele foi fundado na Pensilvânia, em 1969, nos Estados Unidos, e ela acabou se tornando, como diversas coisas dos Estados Unidos, o maior instituto do mundo em relação à área de gerenciamento de projetos. Assim como os outros institutos, o PMI ele visa justamente dar esse suporte para os clientes, para as pessoas que têm interesse em projetos, a aumentar o sucesso nas empresas, ou seja, a aumentar a probabilidade dos projetos darem certo. O que é um projeto que dá certo? É um projeto que, economicamente, ele é viável, ele está dentro do tempo dele e ele atinge o objetivo dele de forma eficiente. Isso tu vai dar uma olhada lá na seção 1.1. Eu ainda cheguei um pouquinho ler sobre na parte daquele que dá o conceito, né? Aí Sim, logo depois vem uma parte também de quando o projeto é bem sucedido, mal sucedido. exatamente. Então, esses projetos, João Vitor, esses projetos, esse instituto, ele tenta justamente evoluir os projetos, mas também a carreira desses profissionais que estão ligados a esses projetos, para poder ter mais pessoas que criem projetos de qualidade e, consequentemente, a ideia de trabalhar sobre projetos, organizar a empresa sobre projetos, aumentar, trazer benefícios por meio de projetos, possa ser mais difundido no mundo. Então, e os guias, né? Como eu já te expliquei, o PMBOK, ele é o guia do Instituto BMI, né? Contém as diretrizes, os métodos, os padrões, com foco em processos, conceitos e práticas que foram estudadas no mundo todo, ou seja, que são conhecidas de forma internacional. Então, o que o PMI faz? Ele vê lá, qual é a empresa que está se destacando atualmente? É a Ford. Então, bora ver o que a Ford está fazendo. A Ford, ela está levando em consideração um novo processo, ela desenvolveu um novo processo de montagem, ou um novo processo de pesquisa, e aí vai um profissional, ou uma equipe de profissionais, entrar em contato com a Ford para entender esse processo, para saber se esse processo é válido, para ser colocado na nova versão do PMBOK.
Então, o PMBOK ele tem várias versões. Quando já existe uma série de estudos interessantes, eles lançam uma nova versão com novas estratégias mais atualizadas para desenvolver os projetos de forma mais eficiente. Esse guia também, ele faz com que as pessoas que trabalham com gerenciamento de projetos, elas tenham um vocabulário comum no âmbito da profissão para o uso da aplicação do dia a dia. Ou seja, se você tem uma certificação em PMBOK, ou seja, você se torna um PMP, e todo o linguajar que o PMBOK utiliza aqui no Brasil é utilizado no mundo todo. Então, você não precisa absorver a cultura. Ah, vou morar no Canadá agora e lá eu vou ter que me readaptar porque as pessoas usam termos diferentes do meu, além do idioma, as pessoas se comunicam de forma diferente, a palavra guia lá é uma coisa, aqui é outra. Não. Se você utilizar os termos que estão pré-definidos no PMBOK, o mesmo linguajar que você utiliza aqui, você vai utilizar lá. Lógico, respeitando a questão do idioma. Então, o PMBOK, além de te dar essas instruções, ele te dá esse mecanismo facilitador, que como eu posso dizer, ele dimensiona o teu conteúdo para todos os lugares que utilizam esse mesmo guia. Ele te dá a oportunidade de chegar e conversar com qualquer pessoa do mundo que saiba PMBOK, vocês conseguem conversar de igual para igual, falando sobre os mesmos termos. É Então, tipo padronizado, né, professor? é padronizado, é uma forma padronizada. Assim como a gente faz a programação de forma padronizada, ou cria banco de dados de forma padronizada, levando em consideração as regras formais do banco de dados, que isso serve para cá ou para qualquer lugar do mundo, o PMBOK ele estabelece também esse mesmo padrão, um padrão similar que o mundo todo utiliza quando se trata do universo da PMI, né? Que a PMI eles são muito grandes. Tem mais de 150 países, eles têm escritório em mais de 150 países, inclusive aqui no Brasil, em Recife, Fortaleza e em outros estados, São Paulo, Rio e Brasília, se não me engano. Então, o primeiro elemento que a gente vai estudar para poder, e que tem no PMBOK, para a gente poder entender a organização de tudo, nossos primeiros passos, entender o que é um organograma, né? Um organograma é um gráfico que representa a estrutura formal da organização, ou seja, é a representação clássica de uma estrutura organizacional. Então, toda empresa tem as pessoas que trabalham de forma mais subordinada, na base, né, do organograma, e as pessoas que trabalham nos cargos de chefia, que são mais para o topo desse organograma. E aí no gráfico a gente tem uma gerência que ele está no topo de tudo, então ele não tem nenhum chefe, ele é o chefe de toda a organização. E aí a gente tem a saída dele, a ligação, a gente está vendo que sai por debaixo do retângulo dele. Então, saindo por debaixo, ele tem uma série de ligações com os outros retângulos. Esse retângulo aqui de serviços, que está do teu lado esquerdo, serviços administrativos, ele está ligado pelo lado. Então, o que que isso quer dizer? Isso tem uma coisa diferente. Pode ver que mais abaixo, o Departamento de Recursos Humanos, ele está ligado por cima, né? Recursos Humanos ele está recebendo de cima. Então, quando você recebe a ligação pelo lado, quer dizer que você é um assessor. Então, o seu papel para a gerência é de assessoria. O teu papel com essa instituição é de assessoria. Ele não obrigatório, ele é teu chefe porque ele está acima de ti, beleza? Mas você não tem um papel somente de receber ordens. Você tem o poder de dar sugestões e opiniões. Você é como se uma espécie de consultor. Então, quando o balãozinho sai do lado, a informática ela não está ali para receber ordens. A informática que está do outro lado, ela está ali para poder dar suporte para todo o funcionamento da empresa. Já é diferente dos departamentos que estão mais embaixo. Os departamentos não.
da gerência, a gerência, ele vem a linha por cima dele. Ah, se vem por cima dele, então ele está ali para executar e receber ordens diretas da gerência, o departamento financeiro, recursos humanos, assim como o departamento técnico, que é o balão que está no meio, ele ordena, porque o balão, a parte de baixo dele sai uma linha, ele ordena para quem? Para projetos e para avaliação mobiliária. Então perceba que essa ligação desse organograma nos dá uma visão geral de como a empresa está organizada. E essa visão geral de como ela está organizada é fundamental para a gente ter uma visão geral da estrutura da empresa. Então, o organo vem da palavra de organização. Então, como a empresa está organizada. E o grama vem de grafia, de representação gráfica. Por isso o nome, organograma. Então, a representação gráfica da empresa, como ela está organizada, os seus cargos, suas pessoas. A gente pode utilizar isso para poder demonstrar o organograma ou para outras coisas mais que a gente vai ver um pouco no futuro. Alguma dúvida aqui sobre o organograma? Não, não. Eu acho que esse traço pontilhado ali na informática, tem alguma diferença do... Tem. Tá? Se tu perceber, está no setor informática, está no setor de contabilidade. O que acontece? Esse ponto tracejado quer dizer que esse setor ele tem uma certa autonomia. Ou seja, a informática ela tá para poder dar uma estrutura direta para a empresa, porque uma assessoria, porque está pelo lado, mas ela tem seus próprios padrões de funcionamento, porque o funcionamento correto dela independe da empresa. O que a informática faz? Ela tem regras próprias para poder manter a segurança, regras próprias para poder fazer a manutenção dos computadores. Então, ela pode ser, por exemplo, terceirizada. A informática pode ser terceirizada. A gente trabalha com vendas de móveis. Eu tenho o setor de informática na venda de móveis, mas esse setor ele não obrigatoriamente precisa ser um funcionário da empresa, pode ser uma empresa terceirizada. A mesma coisa a questão da contabilidade. Então, pode ser um setor que funcione de forma separada e de forma autônoma, mas que vai, no caso da contabilidade, vai receber ordens do departamento financeiro. Por que ele vai receber ordens do departamento financeiro? Sabes? Para ele poder fazer os procedimentos, né? No caso Isso. do... Mas graficamente aqui, como é que a gente percebe isso? Graficamente, Isso, por meio desse desenho, como é que a gente percebe que ele vai receber ordem? no caso porque ele está vindo por cima, né? Exatamente, porque ele está vindo por cima da contabilidade. Então, o departamento financeiro vai demandar ações que a contabilidade vai executar. E o tracejado quer dizer que ele pode ser um setor externo, uma empresa externa. Não precisa ser obrigatoriamente um setor de dentro da empresa. Ah, eu tenho setor de contabilidade dentro da minha empresa, ou eu tenho uma assessoria contábil, tem um escritório que faz assessoria contábil para mim. Entendeu? Entendi. Continue tracejado. Beleza. Então, esses elementos que eu estou te explicando, que eu te expliquei agora. Né? Nós temos a divisão horizontal, ou seja, unidade de trabalhos, cargos e departamentos. Quem está na mesma linha, que são esses três retângulos, eles têm o mesmo nível hierárquico. Aqui, por exemplo, ó, departamentos. Ninguém é maior um do que o outro. Todos têm o mesmo nível hierárquico, certo? Entendi. Ninguém é mais importante do que ninguém nessa linha. Então, o que são as unidades de trabalho? Eu te expliquei o que são as linhas de comunicação e te expliquei também que quanto mais alto está o retângulo, maior é a autoridade hierárquica, ou seja, maior é o poder de Poder. comando que esse retângulo tem. Quanto mais para cima, mais ele manda. Quanto mais para baixo, mais ele obedece, ou menos ele manda.
Entendi. Alguma dúvida sobre essa Não, imagem? Beleza. Então, um outro exemplo aí de um organograma, né? Nós temos aí um presidente, o diretor comercial, administrativo, o diretor de produção. Ó, os diretores, eles têm hierarquicamente o mesmo nível. Assim uhum, como os gerentes, eles estão todos no mesmo nível. Os auxiliares, o serviço técnico estão todos no mesmo nível. Já o caixa é o cara que está mais lá embaixo de toda essa estrutura. Beleza? beleza. Numa empresa de informática, né, nós temos lá o gerente de TI, tem o setor lá de TI. Isso aqui é um organograma só de um setor, o setor de TI, a gente pode dizer, ou pode dizer que é de uma empresa. Então, se for de um setor de TI, setor de TI lá da Secretaria de Educação, tem o gerente de TI, que é o cara que vai responder por tudo, por isso que ele está lá em cima. Aí tem os coordenadores. Um coordenador para helpdesk, um coordenador que vai falar só sobre desenvolvimento e o outro só sobre infraestrutura. E aí o coordenador de helpdesk tem os funcionários que vão obedecer a ele, que é o analista de suporte e o atendimento dos técnicos de atendimento. Assim como o desenvolvedor, o coordenador desenvolvedor, tem o analista de sistemas e tem os programadores e os DBAs, que vão trabalhar com o analista de sistema, que vão se reportar para o coordenador de desenvolvimento. Então, isso são só alguns exemplos mais para tu poder ter ideia como o organograma ele funciona. Beleza? Vê se tu tem Beleza. alguma Não, não, é bem fácil de entendimento. dúvida. Então, qual é a vantagem do organograma? É justamente a possibilidade de a gente conseguir rapidamente, por meio de um gráfico, saber aonde estão os setores e quem a gente vai se reportar quando a gente quer resolver, por exemplo, um problema de desenvolvimento. Ah, eu vou lá para o setor Uhum, de desenvolvimento. Ou não, meu problema é com a telefonia. Então, tu percorre o gráfico aqui rapidamente e sabe para onde é que tu tem que te reportar. Então, o que é que mostra o organograma? Toda a infraestrutura, desde o presidente até os níveis mais baixos hierárquicos. Outra vantagem é ajudar as pessoas que são de fora da organização a identificar a função de cada colaborador dentro da empresa. Assim, os stakeholders sabem facilmente a quem deve contactar quando quer resolver um problema dentro da empresa, seja para fechar um negócio ou solicitar algum tipo de serviço. O que é o stakeholders, João? Stakeholders são todas as pessoas que têm interesse direto ou indireto na empresa, certo? Quando você tem um projeto e esse projeto ele vai, por exemplo, projeto da construção de uma ponte. Quem são os stakeholders? São as pessoas que são envolvidas direta e indiretamente. Os diretamente, as pessoas que vão construir, as pessoas que vão fornecer o material, o prefeito que vai inaugurar a ponte, o secretário de infraestrutura que está te contratando para executar esse projeto. Esses são os diretos. Os indiretos, a população que vai ser beneficiada pela ponte, os vendedores que vão trabalhar vendendo bike lanche enquanto a obra estiver funcionando e diversos outros. Então, stakeholders são pessoas que têm um envolvimento forte ou fraco com aquele projeto, certo? certo. Fala aí, stakeholders. São pessoas que influenciam diretamente e indiretamente. Não, para tu pronunciar, senhor. Ah, tá. Stakeholders. Isso. Beleza. Então, como atividade que tu vais desenvolver para mim e me mandar depois por e-mail, vai desenvolver um organograma para a empresa da qual a sua equipe está utilizando como exemplos, porque teve outros, mas tu vai escolher um organograma qualquer só para poder tu ter um contato melhor com o organograma, e você vai indicar todos os cargos dessa empresa, né? E a sua hierarquia. Essa empresa ela deve ter pelo menos 10 funcionários, então vou ter que ter 10 Retanto. retângulos lá, tá? Uma coisa simples, nada demais. Uhum. Faz um print aí, já fez? Peraí.
Perfeito. Beleza. Então, a organização das empresas. Por que a gente estava estudando o organograma? É porque o organograma ele pode ser definido, ele pode ser utilizado para a gente definir a estrutura organizacional das empresas. Beleza. E as empresas, essa estrutura pode ser classificada de várias formas. Os projetos são implantados nas empresas de diversas formas, ou uma estrutura funcional, ou projeto exato, ou matricial fraca, ou matricial balanceada e matricial forte. Então, em gestão de projetos, é apenas mais uma atividade dentro da organização. A empresa, João, ela tem lá o foco dela, por exemplo, desenvolver sistemas. Beleza. As atividades corriqueiras, que a gente viu já nas aulas passadas, essas atividades corriqueiras ou atividades diárias ou cotidianas, elas não são projetos, porque elas estão lá acontecendo diariamente sem ter prazo de limite para terminar. E projeto tem que ter começo e fim. Então, beleza. A empresa, o organograma tradicional, ele mostra como a empresa funciona no dia a dia. Porém, quando a gente vai desenvolver um projeto, planejar um projeto, a gente pode criar um organograma para esse projeto específico, que a gente coloca esse organograma do projeto em cima do organograma da empresa. É como se a gente criasse uma empresa paralela e criasse um novo organograma para essa empresa paralela. Como é que é isso? Nós temos aqui, por exemplo, nossa empresa de TI. E aí, isso daqui é a forma como a empresa funciona todo dia. Os desenvolvedores, o que eles fazem? Eles desenvolvem sistema, junto com os programadores e os DBAs. O analista faz análise, o técnico de telefonia manutenção. Beleza, isso aí é óbvio. Isso é como a empresa funciona diariamente. Mas digamos que a gente tem um projeto de criação de um novo serviço, um novo produto. Pessoal, o gerente da empresa, o dono da empresa, chegou e falou: pessoal, a gente precisa, está surgindo um novo mercado aí, que é o mercado de internet das coisas, e a gente precisa desenvolver um projeto que que a gente tenha a oportunidade de oferecer um novo produto para os nossos clientes. A gente tem que apocanhar essa parte do mercado também. A gente não pode ficar só nesse café com leite de todo dia aqui fazendo sistema simples, não. A gente tem que inovar. Então, aí ele chega, o analista de telecom, que é o que está lá do lado direito, o analista de telecom, ele já teve alguma experiência com a internet das coisas. E o analista de suporte também. Então, essas duas pessoas vão ser responsáveis por esse projeto. E o DBA já tem também conhecimento, então ele vai ser a terceira pessoa. Lógico que o coordenador de desenvolvimento precisa estar acompanhando tudo. Então percebe que aí surge a nova necessidade de quê? De criar um organograma para esse projeto, que ele é independente da empresa. A empresa vai continuar trabalhando daquela forma, mas em paralelo eles vão receber uma nova carga de trabalho onde vai exigir um novo organograma. Conseguiu compreender essa questão, João? Entendi. Beleza. Então, é disso que a gente está falando justamente aqui. Então, são criados organogramas de forma específica para o projeto. E aí, esse novo organograma, ele pode ser uma estrutura funcional, projeto exata, matriarcal forte, ou uma estrutura matricial balanceada e estrutura matricial forte. Então, o que é uma estrutura funcional? É aquela em que o funcionário possui um superior direto nessa estrutura. Normalmente, os funcionários são agrupados por área de conhecimento ou especialidade, como, por exemplo, informática, financeira, engenharia, etc. Além disso, cada departamento possui uma hierarquia independente dos outros departamentos. Aqui é o
uma organização funcional. Nós temos os gerentes, que um determinado gerente vai coordenar o projeto, e essas pessoas que estão embaixo deles vão fazer parte do projeto. Não é toda a estrutura do organograma, são algumas pessoas que foram escolhidas porque elas desenvolvem uma função que é interessante para esse projeto específico. No caso do nosso exemplo de TI, o nosso projeto é de um novo produto para a internet das coisas. As vantagens da estrutura funcional. Ela é bastante flexível quando se trata dos recursos, pois os recursos são centralizados. As especialidades em determinado uso podem ser utilizadas em diferentes projetos, além de conseguirem ser reunidos para o compartilhamento do conhecimento. Por exemplo, se eu tenho um nível de conhecimento sobre redes, eu posso trabalhar em cima de vários projetos, não somente em cima de um. Porque eu estou sendo escolhido pela minha função, pela função da qual eu desenvolvo. Então, facilidade no controle do orçamento dos custos, grande controle sobre os funcionários, pois eles têm apenas uma pessoa para se reportar, que é o chefe imediato do organograma. Os canais de comunicação, eles são verticais, ou seja, é dele para o chefe, então é bem estabelecido. Ele não precisa se reportar a várias pessoas. Tem uma rápida possibilidade de reação ou ser dependente de prioridades dos gerentes funcionais, o que pode atrasar a tomada de decisão. Então, para alguém tomar uma ação, ele precisa necessariamente se reportar a uma comunicação direta, que a gente chamou de comunicação vertical. Porque ele não tem autonomia de decidir as coisas de forma sozinho, né, de forma independente. E qual é as desvantagens em relação a essa estrutura funcional? O cliente não é o foco das atividades do departamento que gerencia o projeto, pois o departamento funcional tende a ser orientado às suas atividades particulares, ao invés de se voltar para o projeto. Então, o projeto, propriamente dito, ele não está associado, ele não é o foco. O foco são as atividades das quais ele já desenvolve no cotidiano. O projeto só é mais uma ação. Segundo item, a responsabilidade total do projeto não é delegada a nenhum funcionário específico. A responsabilidade é de um conjunto de pessoas. As respostas às necessidades dos clientes são lentas, porque um monte de pessoas precisam ser consultadas até ser tomada de fato uma decisão. Várias pessoas precisam entrar em um consenso para poder sair uma decisão. Então, tem uma série de vantagens e desvantagens. Beleza. Partindo para a estrutura organizacional, que é a estrutura organizacional projetizada. Esta, há um gerente de projetos que tem total responsabilidade por ele, já é diferente da funcional. Funcional é um conjunto de pessoas, né? Tanto é que aqui, coordenação do projeto está pontilhado, dizendo que é o gerente funcional, esses 3 gerentes funcionais é que são responsáveis pelo projeto. As coisas só andam se os 3 concordarem, entrarem em um consenso. Já a projetizada tem uma pessoa que está responsável pelo projeto. Bem como está ligado em termos hierárquicos diretamente com o principal gestor da empresa. Nessa estrutura, muitas vezes, outras funções da empresa, contabilidade, recursos humanos, etc., podem estar subordinados ao gerente de projetos, ou seja, na estrutura projetizada, há um ou mais departamentos voltados exclusivamente para o projeto, nos quais todos os profissionais envolvidos só desempenham tarefas relacionadas a ele. Então, na funcional, eles desenvolviam ações do projeto e também do cotidiano. Já na estrutura projetizada, não. Na estrutura projetizada é o seguinte, nós temos um gerente de projetos. Nós temos aí 3 gerentes de projetos. O gerente de projeto mais à direita, ele é o gerente de projeto que está responsável pelo projeto de construção
por exemplo, digamos que a gente vai construir um centro, um centro esportivo, uma escola. Então, o primeiro projeto elétrico, ou projeto estrutural, ou projeto de terraplanagem. Então, a gente pode montar uma equipe para poder desenvolver somente esse projeto de terraplanagem. Beleza. O balão do meio, o gerente do meio, é responsável pela parte estrutural, e depois da terraplanagem, a parte estrutural. E o terceiro é responsável pelo projeto como um todo, porque ele faz parte da coordenação do projeto como um todo. E todos os três são ligados ao dono da empresa, que aqui foi chamado de executivo-chefe. Então, à medida que vão surgindo novos projetos, são formados novos gerentes de projetos com o seu pessoal que está embaixo, subordinado a ele, para poder trabalhar exclusivamente para aquele projeto. Então, é uma coisa completamente diferente da estrutura funcional. Na estrutura funcional, a gente entra na empresa, escolhe algumas pessoas que estão trabalhando, essas pessoas que estão trabalhando, elas vão trabalhar para o projeto e para a empresa ao mesmo tempo. Elas vão ter dupla função. Aqui não. As equipes são montadas para cada projeto novo que vai sendo estabelecido com a necessidade da empresa. É mais específico, né, no caso. Isso, os projetos específicos. Ou seja, a equipe ela vai crescendo à medida que as coisas vão acontecendo, diferente da anterior. Porque a anterior, você tem aquela quantidade X de pessoas dentro da empresa e você escolhe quem você quer trabalhar para esse projeto. Aqui não, você vai contratando à medida em que os projetos vão surgindo. Ficou claro a diferença? Ficou sim. Aí temos as vantagens e desvantagens. Depois tu dá uma olhada com calma, porque é muito didático. Eu vou passando logo para o próximo, senão a gente não consegue finalizar. Nós temos as estruturas matriciais, né, os organogramas organizacionais, que eles são uma mescla entre a estrutura funcional e a estrutura projetizada. Ou seja, tem um líder funcional e um gerente de projetos. O líder funcional é o líder responsável ali pelas coisas que acontecem na empresa, o cotidiano da empresa. Ele faz parte desse projeto. Mas também tem o gerente responsável por esse projeto, que eles vão dividir os aspectos relacionados ao projeto, ou seja, as tomadas de decisão do projeto. Por isso que ele está falando que as estruturas matriciais é uma mescla entre esses dois paradigmas, as estruturas funcionais, em que a gente tem que buscar as pessoas do projeto dentro da organização, e a estrutura projetizada, que são projetos, é quando a gente contrata as equipes à medida que os projetos vão surgindo. Matricial, uma mescla. E aí ela é subdividida em três subaspectos. Certo. As estruturas matriciais equilibradas, as estruturas matriciais fracas e as estruturas matriciais fortes. Vou verificar aqui. Beleza. Então, a estrutura matricial fraca, né, é um papel em que o gerente de projeto se parece mais com o de um simples coordenador. Ele é responsável, ele é um gerente de projeto, mas ele não tem muito poder dentro da estrutura como um todo. Então, ele não consegue tomar ele não tem muita tomada de decisão. Ele sempre vai precisar ir atrás do aval de um superior. Por isso que a estrutura matricial, ela é fraca, porque quem é responsável pelo projeto não tem como dizer que precisa disso, precisa daquilo e vai ser atendido, porque ele precisa se submeter a, a um superior. E esse superior é quem vai dizer, realmente, tu pode pegar mais dinheiro para fazer isso, pode comprar material, pode enlarguecer esse tempo, ele é que vai dizer como é que funciona. E aqui, ó, nós temos quem faz parte do projeto que a gente está executando, esses três projetos, tem uma equipe que ela é responsável pela coordenação. Mas onde é que eles estão? Eles estão lá embaixo na estrutura. Então, tem o gerente do projeto e tem o coordenador
tem um gerente funcional, né, da empresa, um gerente funcional, por exemplo. Esse primeiro gerente funcional, o que que ele é? Ele pode ser o gerente da contabilidade, o outro gerente financeiro, o outro gerente de TI. E aí a gente entrou na empresa e falou, rapaz, eu quero 4 pessoas para poder trabalhar comigo em um novo projeto. Aí a gente escolheu essas 4 pessoas que estão no retângulo escuro. Dessas 4, ele escolheu 3 para serem os coordenadores. O problema é que, como eles estão lá embaixo na empresa, toda vez que eles precisarem de recurso, eles têm que se reportar para o pessoal lá de cima. Então, essa organização matricial é fraca porque as pessoas que foram escolhidas não têm autonomia para poder definir os recursos. Que recursos são esses? Compra de material, compra de ferramentas, contratação de mais pessoal. Sempre eles vão precisar se reportar aos gerentes funcionais. E a estrutura matricial equilibrada, como o próprio nome está falando, ela tem um balanceamento, né, que leva em consideração entre o equilíbrio das atividades funcionais e as atividades do projeto. O que são as atividades funcionais? São todas as atividades que a empresa desenvolve no dia a dia. E o que são as atividades do projeto? Aquilo que tem referência com o projeto. No caso, do nosso exemplo, desenvolvimento de um sistema ou de um produto que seja voltado para a internet das coisas. Então, assim, normalmente há recurso para projetos e para o dia a dia, ou seja, para a atividade de projetos e para as atividades do dia a dia. Por quê? Porque tem as pessoas que podem determinar se isso vai ocorrer ou não. Existe quem está na frente do projeto, quem está participando da coordenação do projeto, faz parte das pessoas que determinam se as coisas podem ou não acontecer. Como é que funciona? Nós temos lá na base a coordenação do projeto, onde a gente colocou um gerente de projetos. Então, esse gerente de projetos, ele é gerente igual o gerente funcional. Ele tem o mesmo poder de decisão. Então, ele não é uma simples pessoa da estrutura. Então, a gente tem um equilíbrio aí, porque os gerentes funcionais, que é o pessoal da contabilidade, do financeiro e da TI, eles querem saber de tocar a empresa nas atividades corriqueiras do dia a dia. Eles não querem saber de porra de projeto nenhum, certo? Mas quando eles se deparam com uma outra pessoa que também é gerente igual a eles, aí eles têm que começar a respeitar. Por quê? Porque ele tem o mesmo nível hierárquico do que eles. Apesar dele estar lá embaixo, mas ele também é gerente, igual a todos os outros. Então, eles falam de igual para igual. Diferente dessa estrutura fraca. Na estrutura fraca, não. Ele simplesmente é subordinado ao gerente funcional e acabou. Se ele não conseguir convencer o gerente funcional a liberar dinheiro, o projeto não anda. Aqui, na matricial balanceada, não. Eles conseguem falar de igual para igual e eles conseguem ter um nível de entendimento muito maior, um nível de acesso muito maior. E, por fim, a gente tem a estrutura matricial forte, que ela possui gerentes específicos para o projeto, mas que comandam os profissionais e que desempenham, ao mesmo tempo, funções relacionadas ao projeto e funções não relacionadas aos projetos. Que funções são essas? Funções do dia a dia. Esse tipo de estrutura está bem próxima à estrutura projetizada, pois o gerente de projetos consegue fazer com que o gerente funcional libere mais recursos ao projeto, já que o projeto tem mais importância do que as atividades corriqueiras, ou seja, do dia a dia. O gerente de projetos tem mais poder do que o gerente de líderes funcionais. Então, aí o jogo se inverte completamente. Ou seja, a composição do gerente de projetos, essa empresa, ela é uma organização matricial forte porque o que importa é o projeto. O projeto é mais importante que as atividades corriqueiras. Então, nós temos o gerente de projetos, que está aqui fazendo parte da equipe da coordenação do projeto, em que ele consegue impor as vontades do projeto sobre toda a estrutura da empresa. Certo? Então, certo. Isso aí
isso são aí os tipos de organização das matrizes, né? A gente consegue ver aqui uma rápida comparação sobre essas matrizes, essas matrizes não, desculpa, essas organizações, a funcional, a projetizada lá no final, e os 3 tipos de matriz, fraca, balanceada e forte, levando em consideração as características. Depois dá uma olhada com calma também sobre isso. Então, o que é um PMO, João? Deixa eu só pegar o carregador do notebook, tá bom? Que eu tô aqui no quarto e tá Beleza, descarregando. vai lá, vai Tá lá. ok? Só um minutinho. Não bota o computador para carregar enquanto tu procura esse texto. Senão vai descarregar, idiota. Peraí, então. Estou aguardando. Deixa eu botar aqui. Peraí, mas depois não vai aparecer no vídeo também. Vai aparecer no vídeo. Pode continuar, pessoal. Beleza. Então, a gente vai ver agora o que a gente chama de PMO. O que é o PMO? É o Project Management Office, ou Escritório de Gerenciamento de Projetos. A maioria das empresas sempre mantém um escritório de gerenciamento de projetos, que nada mais, nada menos é um setor que vai dar suporte ao acontecimento dos projetos dentro da empresa. Lá vai ter pessoas que não são especialistas naquilo que está acontecendo, mas são especialistas em desenvolver projetos de uma forma geral. Por exemplo, lá numa empresa de TI, na empresa de TI pode ter um escritório de projetos, e esse escritório de projetos vai dar suporte para as pessoas que estão trabalhando nesse projeto de criar um novo produto para a internet das coisas, a seguir um caminho que leve a desenvolver um projeto com excelência, independente do tipo de projeto, porque o PMO ele não diz o que você vai fazer, né, para poder atingir o objetivo, mas ele diz o que você deve, como você deve caminhar, quais são as estratégias em termos de tempo, em termos de traçar objetivos, em termos de documentar as coisas, em termos de levar em consideração o controle do tempo, das pessoas, das ferramentas.
independente para que tu vai utilizar essas pessoas, essas ferramentas, esse tempo, ele te auxilia a utilizar esses elementos de forma mais eficiente. É isso que um escritório de projetos faz. Então, por exemplo, na organização projetizada, a gente tem a coordenação lá do projeto, que é um determinado setor com um gerente de projetos. Ele vai lá e vai auxiliar qualquer tipo de matriz ou qualquer tipo de organização, independente se é projetizada, matricial forte, fraca, balanceada ou funcional. Então, o escritório de projetos, os tipos mais comuns de escritório de projetos que encontramos nas empresas são o escritório de projetos autônomo, o escritório de projetos departamental ou de suporte, ou o escritório de projeto corporativo. Então, o autônomo, ele trabalha de forma independente dos projetos. Ou seja, ele serve para trabalhar com vários projetos ao mesmo tempo. Então, aqui a gente vai ver um por um, né? O escritório de projetos autônomo é aquele que trabalha dedicado única e exclusivamente e exclusivo para projetos, auxiliando o gerente de projetos e um time a cumprir seus prazos, além de apoiarem com treinamentos e padronização os documentos de processo, ou seja, o que os processos precisam, o que os projetos precisam, quais os processos para poder esse projeto ser um projeto de qualidade. Já o escritório de projetos de departamento, ou também chamado de suporte, ele é dedicado aos projetos que são divididos em departamentos. Então, cada departamento tem um ou mais projetos e ele não fica somente para um departamento. Ele fica para vários departamentos, diferente do autônomo, que ele trabalha de forma exclusiva, auxiliando um gerente. Aqui não. Quando o PMO, ele é um escritório de projetos departamental, ele se divide para vários departamentos. Por exemplo, os projetos de TI devem seguir um padrão, ter documentos específicos e serem entregues e testados segundo uma metodologia que é a metodologia de desenvolvimento de software. Já um projeto na área de desenvolvimento de um novo produto também precisa ter sua metodologia própria, que até pode ser diferente do projeto, pode ser até diferente do projeto de outro departamento, documentos e monitoramentos próprios. Então, esse escritório de departamento de projetos, esse escritório de projetos departamental, ele vai se dividir, diferente do outro. Escritório de projetos corporativo é um modelo de PMO estratégico, pois estabelece regras de aderência dos projetos aos itens estratégicos, garantindo a gestão do conhecimento e cuidando dos projetos de maior porte, que precisam de recursos de toda a organização. Ele está ligado diretamente à alta administração da empresa. Esse tipo de PMO tem influência no portfólio da empresa, principalmente nos processos de escolha e priorização dos projetos. Então, esse tipo de modelo, ele tem como característica determinar como a empresa vai funcionar, levando em consideração o foco em um projeto pré-estabelecido. E esse projeto leva em consideração a organização de toda a empresa, o envolvimento de toda a empresa. Por quê? Porque no final das contas, ele está trabalhando com um projeto que vai fazer com que a empresa mude completamente naquele produto que ele está oferecendo. Por isso que ele fala sobre a influência no portfólio, né? Que o portfólio é justamente aquilo que a empresa oferece para os seus clientes. Então, de forma geral, qual é a função do escritório de gerenciamento de projetos? É gerenciar os recursos compartilhados de todos os projetos administrados pelo PMO, identificar e desenvolver a metodologia para as melhores práticas e padrões. Por quê? Porque uma empresa, ela pode desenvolver, lógico, ela segue o PMBOK, mas o PMBOK é um guia, não são leis, são sugestões de como você vai fazer as coisas. Mas o próprio escritório de projeto de dentro da empresa, ele pode desenvolver a sua própria metodologia das melhores práticas para desenvolver seus projetos, que é justamente esse item 2.
A função do escritório de projetos também é de orientar, aconselhar e treinar e supervisionar quem está trabalhando nos projetos, bem como monitorar o andamento do projeto por meio de auditorias, né, para verificar se tudo está saindo de forma adequada. Desenvolver e gerenciar as políticas de procedimentos de formulários, levando em consideração o documento. Gerenciar projetos, ele é, sobretudo, João, planejar, colocar no papel e depois executar, levando em consideração aquilo que está no papel, ou seja, documentação. O segundo item, coordenar a comunicação entre os projetos, né, para poder um projeto não tomar todo o recurso da empresa, todos os funcionários, todas as ferramentas, todo o tempo, todo o dinheiro. Coletar resultados do projeto e gerar relatórios para a autogestão, né? Ou seja, dar satisfação para os donos da empresa de como está acontecendo, como os projetos estão, como é que está o andamento dos projetos. Então, os escritórios de projetos, a diferença entre o gerente de projetos e o gerente de PMO, às vezes fica muito confuso, né? Porém, o gerente, o PMO e o gerente de projetos, o PMO, ele é um departamento, enquanto o gestor de projetos, ele é somente uma pessoa. E o escritório, o PMO, que é um setor, ele é formado, logicamente, por uma equipe e que, normalmente, é especialistas em projetos de uma forma geral. E o gestor de um projeto, por exemplo, eu sou da área de informática, então eu não posso ser um gestor de projeto de engenharia civil, porque a minha graduação é na área de informática. Agora, se eu estudar o PMBOK, tirar uma certificação de PMP, eu tenho a possibilidade de gerenciar um PMO, um escritório de projetos, porque eu estou adquirindo conhecimento para todos os tipos de projeto. Então, eu posso compor um escritório de PMO. Entendeu a diferença entre PMO e gerente de projetos? Entendi. Então, para finalizar, que a gente só é uma hora nossos estudos, né? Porque essa disciplina ela é blended. Então, vai ficar essa atividade, essa é a segunda atividade. Tu vai me mandar essas duas atividades por e-mail, certo? Tu coloca lá atividade 1 e atividade 2. Então, use as ferramentas como internet e os livros e consulte com os amigos do ramo de projetos para saber mais sobre como são formados os grupos que escrevem as melhores práticas de gestão de projetos. Busque links de como conseguir as certificações de gerenciamento de projetos das principais associações das áreas. Vai fazer essa pesquisa e vai mandar para o e-mail que eu vou te mandar lá pelo WhatsApp. Tu disse, professor, qual é o e-mail que eu vou mandar pelo WhatsApp? Tu me cobra e eu te dou esse retorno. Tá bom? Aí eu posso mudar até quinta-feira que vem, né? Pode mandar até quinta-feira. Eu coloco uma descrição de como é que vai ser feito direitinho. Tá ok. Tá bom? Só me lembra só amanhã, que hoje não vai dar tempo de a gente fazer. Tá bom? Tá bom. Obrigado pela atenção, João. Tenha uma boa noite e até a próxima aula. Eu também. Boa noite. Tchau, tchau.